Fala, residentes do Casa 8, como vocês estão? Aqui é a Ana Cabral e estamos começando mais um programa nessa delicinha de segunda. O tema desse mês é sobre diversidade e inclusão e, como já tinha falado no nosso Dica da Casa 8, eu sugeri uma série chamada Special e fiz breves comentários lá sobre o que é a série. Sempre importante lembrar que eu tô atenta nos spoilers e não dei nenhum. Ouve lá que tá top o programa. Segundo a matéria do CNN, publicada no dia 5 de junho de 2022, a diversidade e inclusão deixaram de ser prioridade nas iniciativas das empresas ao redor do mundo. Essa matéria foi feita com base no relatório de tendências de gestão de pessoas da GPTW, Great Place to Work, publicado também em 2022. Um dos principais desafios foi o papel da liderança no engajamento das pessoas, seguido por processos seletivos que precisam ser mais inclusivos. Algumas pessoas responsáveis por esses relatórios da GPTW sinalizam que o tema ainda está muito no discurso e pouco na prática. Outro dado importante trazido pelo relatório de pesquisa Diversidade Aprendiz, elaborado pela Somos Diversidade em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que o público mais bem representado dentro do meio corporativo é a população LGBTQIA+, sendo estes em especial por homens brancos gays. Em contrapartida, ainda é muito difícil pessoas transexuais conseguirem serem vistas pelo RH, porque grande parte da parcela dessa população não consegue nem terminar os estudos básicos. Ainda sobre esse relatório de pesquisa Diversidade Aprendiz, mulheres gestantes ainda são alvo de discriminação em processos seletivos e pessoas negras possuem alta rotatividade no ambiente corporativo. Outro ponto importante aqui é o quanto as empresas implementam de fato uma cultura diversa e inclusiva ou que não passam de social washing, termo cunhado para dizer que a empresa fala que faz ações inclusivas e diversas, mas que na prática nada acontece. Ou seja, se resume apenas uma ação de marketing. Diante de todas essas informações, as empresas estão preparadas para entenderem um novo momento da nossa sociedade? Com a gente hoje, pessoas do meu Brasil. Eu trouxe uma pessoa muito top para falar sobre esse tema e que, além de ser uma pessoa maravilhosa, tem experiência e lugar de fala enquanto mulher negra e periférica para trazer um pouco do que ela trabalha e vivencia dentro do mundo corporativo. O nome dela é Tarsila Ebo, trabalha com diversidade e inclusão para empresas. Ela é uma pessoa que tem a missão de fazer com que as pessoas se sintam seguras e pertencentes à cultura organizacional. Mas Tarsila, fala pra gente quem você é. Pode entrar. Fala, gente, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí, Ana. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre esse assunto de diversidade e inclusão. E nada melhor do que iniciar falando, me autodescrevendo. Eu acho que isso faz parte também do pertencimento e também do reconhecimento e referência de vocês aí que estão escutando. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma blusa branca, tenho cabelo black com as pontas louras. Hoje eu estou atuando diretamente nessa frente de diversidade e para mim, como eu já falei, é um prazer estar atuando com essa temática, principalmente por fazer parte, dessas todas as minorias aí que a Ana falou e com certeza. Tá movimentando isso. Valeu, Ana, obrigada. Show, Tá. E aí, pra gente dar continuidade no programa, eu já vou entrar nas perguntas, mas sinta-se à vontade, tá? Perfeito. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Tarsila, só pra gente conversar. Explica pra gente o que é diversidade e o que é inclusão na sua percepção. Quando a gente vai tratar, desse tema de uma forma educacional, olhando para o ambiente corporativo, para o ambiente social, enfim, mas a gente quer fazer essa parte mais de instrução, a gente tem que entender que as duas palavras, elas se complementam, mas elas são diferentes. Existem tantas empresas, tantos lugares que eles são diversos, mas eles não são inclusivos. Então, assim, a diversidade, ela é quando você tem várias pessoas de várias regionalidades, de vários corpos, de várias cores, de vários gêneros, de várias orientações sexuais, de várias identidades
identidades de gêneros no mesmo ambiente. Ou seja, pessoas diferentes em si, com corpos, pensamentos, histórias diferentes, estão inseridas no mesmo ambiente. Isso é diversidade. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente pode olhar para o Brasil. O Brasil é um país que tem pessoas de várias etnias, de vários gêneros, enfim. Porém, quando a gente vai falar sobre a inclusão, é algo que o Brasil não tem. A inclusão é algo que é bem maior do que a diversidade. É aquilo que te dá espaço de visibilidade, te dá um espaço de equidade e igualitário. Então, assim, hoje muitas empresas têm feito alguns movimentos, assim, falando sobre essa temática de diversidade, de inclusão, tem preparado um ambiente diverso, só que não tem preparado um ambiente inclusivo. Sim. Então, a inclusão é uma frase que eu sempre falo, né? Diversidade é convidar pra festa e inclusão é chamar pra dançar. Eu acho genial essa frase. Eu acho isso genial, assim, porque ela traduz... meu jargão. É porque ela traduz exatamente, assim, é muito isso, ela traduz exatamente o que é o que, né? O que é diversidade e o que é inclusão. Exatamente, assim, e aí, como a gente tá falando num contexto corporativo, muitas empresas se perdem nesse caminho, né? Elas acham que ela encher a empresa delas de um público diverso, ela tá fazendo o papel dela, mas assim, qual papel, qual responsabilidade ela assumiu? Somente de ter um público diverso e aí ele, né, postar um mosaico bem legal de gente diversa no LinkedIn pra ganhar like, ou de fato tem uma responsabilidade com uma equidade, né? De fato tem uma responsabilidade com a inclusão e o desenvolvimento dessas pessoas que fazem parte do grupo de minoria. Então é importante ter essa divisão. Sim, eu acho que é um compromisso social, de fato, assim, o que a empresa implementa de fato na sua dinâmica de trabalho, no seu ambiente de trabalho, para fazer com que esse compromisso social de fato seja alcançado, né? Sim, e mais importante do que, não digo mais, mas assim, tão importante quanto a diversidade, quanto a inclusão, é uma coisa que hoje não se fala muito na empresa, que é o senso de pertencimento. Sim. Então, a diversidade é onde te dá a oportunidade de incluir pessoas. Quando você inclui pessoas, e a inclusão é muito dar esse espaço, essa abertura, essa visibilidade, é você fazer com que aquelas pessoas se sintam pertencentes à cultura dessa empresa. E isso é algo muito direcionado e é onde o público que menos se sente pertencente à cultura das empresas são os grupos de minoria, são as pessoas de grupos minoritários. E a responsabilidade desse acolhimento são das pessoas privilegiadas, pessoas que têm uma posição de privilégio ali em sua maioria. Então, esse acolhimento também faz parte, né? Então, quando a gente fala sobre pauta racial, de gênero, é um assunto que todas as pessoas precisam estar presentes, sim. A branquitude, né? Falando agora como a gente está falando de raça, a branquitude tem que falar sobre o racismo, porque o racismo é algo provocado por pessoas brancas. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar em pautas, em rodas, em conversas de racismo, tem que ter esse compromisso de... A gente fala tanto, né? O movimento antirracista. Será que, de fato, existe esse movimento quando está ali na roda de amigos? Na hora de você consumir, né? Os conteúdos que você consome no Instagram, né? As lojas que você compra. Tudo isso é uma responsabilidade que nós, enquanto seres humanos, temos que ter em sermos antirracistas. Eu acho que é isso que você falou, né, da parte de trazer práticas, né, de fato para dentro. Acho que é isso, não só do ambiente corporativo, né, aqui a gente está falando sobre o ambiente corporativo, mas isso se expande de uma certa forma e vai para além de muros de empresa. Eu acho que é justamente isso, assim, o compromisso que as pessoas têm de mudar, de fato, esses tipos de opressão, né, esses tipos de preconceitos. Então, acho que esse lugar, né, de, por exemplo, falar sobre o racismo, as pessoas brancas precisam falar sobre o que de fato está acontecendo, né? Porque o racismo, ele vem de pessoas brancas. Então, as pessoas brancas precisam... Foi inventado por pessoas brancas. Ele foi inventado por pessoas brancas. Então, a branquitude precisa falar sobre isso, né? Exatamente. Uma coisa que eu também costumo muito falar, que é uma coisa que acontece, e é um argumento, na maioria das vezes, é um argumento das pessoas brancas em si, que dizem ser desconstruídas ou que falam somos todos iguais. Sim. E isso é um mito da democracia racial. Assim, nós não somos todos iguais, sabe? Então, com assim, certeza. O mito da democracia racial é o primeiro paradigma que precisa ser quebrado. Assim, não tem essa, assim, pessoas pretas que estão nos escutando não perpetuem essa frase. Nós não somos todos iguais. Numa abordagem policial, numa loja onde tá você e uma pessoa branca, o tratamento não vai ser igual, o tratamento vai ser diferenciado, sabe? E a gente vê isso nos reflexos também na época de escola, Sim. Quando, né, nós pessoas
pessoas pretas, época de festa junina, né? A gente tem a época de festa junina e tinha aquela época de quadrilha, né? E geralmente, Sim. né? O patriarcado reinando, já tinha isso. Os meninos escolhiam as meninas. Sim. Nunca vou esquecer, várias vezes, quando eu ia ver as meninas pretas, né, e negras, eram as últimas a serem escolhidas, sabe? Não somos iguais. Então, o primeiro paradigma é isso. Seja onde for o ambiente que a gente estiver, a gente tem que ter essa mentalidade. Deveríamos ser? Deveríamos. Sim. Mas isso é um mito. Não acontece, sabe? Não é algo que acontece, não é algo que é verdade. É uma inverdade isso, né? Que as pessoas costumam falar e já acostumaram falar isso, né? Quando querem falar sobre essa questão de equidade, né? E querem ter uma romantização de falar que somos iguais, que embaixo da nossa pele ocorre a mesma cor de sangue. Isso é uma coisa que não tem que estar na nossa fala, que isso colabora para que o racismo aconteça. Exatamente. E colabora também para que aconteça um abafamento do racismo, que acontece desde a nossa infância, que antigamente era o que? Era velado. O racismo velado, ele agora vem se tornando mais escrachado. Mas antigamente era tudo muito velado, muito sutil, né? Não era racismo, era piada, era brincadeira, que aí a gente também vai falar já sobre racismo recreativo, né? Que é o humor, né, que falam que é humor, que é brincadeira, né? Antigamente a gente podia falar que as pessoas não se sentiam mal. Claro que se sentiam mal, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, quando a gente vai falar, seja qual for o ambiente educacional, ambiente profissional, na roda de amigos, com a família, é que esses discursos, eles não se perpetuem. Sim. E aí, quando eu vou levar isso pra empresa em ações, é a primeira coisa que eu chego falando. Sim. Temos um fato aqui, vamos olhar para essa questão isolada, que isso é um fato de racismo. Então, assim, a primeira coisa que acontece quando eu vou fazer alguma ação em alguma empresa, alguma consultoria sobre isso, é primeiro identificar quais são os gatilhos, quais são os pontos ali que estão em evidência, quais são os vieses, e aí a gente quando fala de vieses inconscientes, é muito uma questão social e cultural. Sim. O que faz achar que uma pessoa preta é um perigo para você quando você está passando na rua, ou é uma pessoa que não está no padrão de beleza que a sociedade te impõe? O que te faz pensar nisso? O que faz pensar para as próprias pessoas pretas que elas não têm capacidade ou elas não conseguem, às vezes, nem ter uma voz ativa, nem um lugar de protagonismo em algum lugar. Isso tudo é ensinado e orientado desde sempre, né? Desde os primórdios, né? Então, a sociedade nos impulsionou a isso, né? A sociedade nos impulsionou a sermos pessoas preconceituosas. E dentro do ambiente corporativo, isso acontece muito, porque a empresa ela é composta por pessoas. Com certeza. Então, pessoas ali, elas acabam perpetuando esse tipo de preconceitos. E essas microagressões que vão acontecendo e gerando constrangimento para o público preto daquela empresa. Então, a primeira ação a se fazer é trazer um pouco da realidade, caso, né, tiverem pessoas que trabalhem com isso, como na área de projetos, né, e de RH, fazer um diagnóstico mesmo de áreas e entender qual é a realidade daquela empresa, qual é aquele público ali, por que naquele público ali só tem homens, por que naquele público ali só tem pessoas que são muito parecidas, né, em questão de padronização de corpos, ou, enfim, de idade, mesma faixa etária, por que não tem pessoas pretas nesse grupo? Então, é entender a realidade. Depois disso, é você ter, de fato, um senso de diversidade. Como é que é composto esse senso de diversidade? Primeiro, né, uma coisa que eu oriento é sempre ser anônimo, e a ideia é que você coloque ali perguntas que, de fato, direcione as pessoas a responderem, se a gente fosse dividir em núcleo, de qual núcleo elas falem. São pessoas periféricas? São pessoas com mais de 30, com menos de 30? Entender qual é a realidade da empresa, né? Então, assim, se a gente identificar, depois desses resultados, que a empresa é o público maior dela, é um público menos de 30, hétero, branco, de homens, né, que foram a maior parte de uma escola particular, que não precisou compor a renda na família, a gente vai começar a entender a realidade daquela empresa. Então a gente vai ter um diagnóstico ali. E aí depois disso são desdobrar ações que de fato, e que eu acho que é o trabalho mais difícil, principalmente se ele for direcionado por pessoas pretas, estiver à frente, porque você ali vai ver resistências que você encontrou na sua vida inteira. Então é você desdobrar ações como, primeira coisa, né, que eu tive que aprender muito. Quando a gente vai falar na empresa, eu não estou falando somente enquanto mulher preta. Isso eu vou ser pro resto da minha vida, mas eu estou falando como profissional que quer direcionar a pessoa a ter um outro olhar. Então, tudo é de uma forma educativa, é de uma forma direcionadora, criar, né, trilhas de aprendizados para grupos específicos, fazer com que as pessoas, né, e aí por isso que eu falo, quando eu falo que as pessoas brancas têm que estar presentes, o racismo não é uma pauta para pessoas pretas. Ah, vamos ter uma palestra em novembro pro público preto. Não, gente, todas as pessoas têm que estar presentes. E aí tem uma coisa que se confunde muito, e a Djamila fala muito disso, que é sobre a questão do lugar de fala. O lugar de fala, existem duas questões, né?
existe a questão do lugar de fala e existe um lugar de vivência e de propriedade de fala. O lugar de vivência é de quem vive a dor, mas o lugar de fala são todas as pessoas, porque todas as pessoas têm que falar sobre isso. Então, assim, é uma pauta que tem que estar inclusa no vocabulário, no pensamento e na vivência de todas as pessoas. Então, é importante que as empresas façam essas ações e comecem a ter uma mentalidade sobre isso. E aí, a gente vai para um outro ponto, assim, né? Quando fala sobre as ações de diversidade, de inclusão, que se você for uma empresa que, de fato, está preocupada mais com os likes no LinkedIn e no Instagram, né? Porque hoje em dia tá bonito, né? Você colocar o encerrado, o arco-íris, né? Tá demais. Chega junho e todo mundo é LGBTQIA+. Todo mundo é LGBTQIA+, né? Aí usa a linguagem neutra, enfim. Aí você vê um monte de coisa acontecendo, assim, que chama atenção, dá views, pode até colocar um holofote ali na causa, né? Dá visibilidade pra causa, mas não trata, sabe? Não é algo sincero. Então, assim, quando eu falo de senso de pertencimento, é isso. Total. Não causa o senso de pertencimento pro teu público que de fato faz parte dessa minoria. Vamos lá, né? Quando fala em novembro, a gente bota lá as ações, fala sobre a história, né, do povo negro, falando de luta negra, e coloca um monte de coisa. Aí relembra dos nossos heróis, né, de Zumbi, enfim, de Dandara, de várias pessoas assim. Aí relembra de tudo isso. Só que na vivência você vai ver aquela pessoa ali, os funcionários pretos dessa empresa. São pessoas que estão já, né, há mais de 3 anos sem ter uma ação de desenvolvimento, sem terem uma movimentação, sem terem um olhar, sem terem espaço de visibilidade. Então não tem pertencimento ali, sabe? É uma forma marqueteira das empresas fazerem. Então, assim, se você é líder de uma empresa, né, trabalha no RH disso, e você tá ouvindo esse podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é botar o pé no freio e falar assim, não é assim que eu vou conseguir, de fato, gerar senso de pertencimento pro meu público interno. Exatamente. E é uma preocupação que tem que estar em volta, tem que estar em pauta, as pessoas têm que começar, de fato, a olhar para isso e que isso seja orgânico, porque a gente acaba sendo, às vezes, que nós somos do grupo de minoria, sendo estudo de casa dessas coisas, né, dessas questões, assim. A pessoa tá me estudando para, de fato, saber quais são as dores, quais são as dificuldades, para fazer um textão e não ter nada de real naquilo. Então, são esses ações que a gente faz, que eu costumo fazer, de olhar o problema raiz, de identificar a naturalidade ali, de fato, do problema, de investigar, de criar ações de desenvolvimento específicas, porque tem áreas que vão ser específicas. Tem a liderança, né? Falando agora sobre liderança. A liderança é um público que eles têm que jogar muito junto com essa mentalidade de diversidade e inclusão. Senão não funciona. Senão, quando ela for fazer a avaliação de desempenho desse profissional negro, ela vai avaliar de forma diferente de um profissional branco, porque a mentalidade dela não está voltada para isso. Vai avaliar com vieses, e isso gera vários incômodos, enfim. Então, assim, o primeiro público, quando eu comecei, enfim, a conversar, são as lideranças, porque as lideranças, de fato, elas têm que jogar junto. Sim, com certeza. Se não joga junto, nada acontece. Então, é fazer essa mudança. E eu acho que também tem uma questão de... Eu acho que as lideranças, elas auxiliam no momento de dar o exemplo, né? Então, assim, elas vão ser espelho da empresa, né? Eu acho que elas vão ser um direcionador das políticas que existem dentro da empresa, né? Então, se você não tem uma liderança que adere de fato, né, que engaja de fato com essas pautas, com a pauta da diversidade e da inclusão, esquece, sim. Eu acho que vai ter um manual de políticas de inclusão e diversidade, mas esse manual não vai ser aplicado no dia a dia. Então, a empresa vai falar uma coisa e vai fazer outra completamente diferente. E vai fazer outra. Hoje, eu atuo em uma empresa que a gente não tem, né? Assim, por incrível que pareça, né? É difícil, mas acontece, raro, mas acontece. A gente não tem essa dificuldade da liderança abraçar essas causas. Pelo contrário, a liderança é uma liderança que super abraça isso. Então, assim, embora eu não tenha muitos privilégios, que a vida nunca me trouxe muito privilégio, hoje eu me sinto em um lugar privilegiado de atuar uma empresa que tem esse espaço de visibilidade. E a liderança já está neste lugar de olhar para a diversidade e, de fato, viver diversidade. Só que isso é uma coisa rara, assim, né? É muito difícil você ver na empresa lideranças tão engajadas com diversidade, lideranças tão positivas, de fato, com isso, com essa temática. E uma coisa que a gente sempre fala na minha empresa é que a diversidade, embora seja também, né, principalmente a liderança, ela precisa abraçar isso, a diversidade, ela é uma pauta para todas as pessoas. Não, com certeza. Sabe? A inclusão é pauta para todas as pessoas. Sim, total. Então, é uma coisa que é um assunto para todos, para todas. Então, não tem como a gente também só responsabilizar certos tipos de pessoa. Porque quando a gente faz isso também, a gente tira a responsabilidade de outras, sabe? Daquele
colega de trabalho que faz piadinha, né, que não é piada, mas faz esse racismo recreativo, tira a responsabilidade, enfim, de outras pessoas que estão ali atuando no dia a dia. Então, primeira coisa também é isso, é criar uma mentalidade que sim, a liderança ela tem que estar engajada com esse assunto, mas também é um assunto para todas as pessoas. E aí, Tatá, para a gente continuar o nosso papo, como que hoje as empresas estão preocupadas em implementar uma cultura de diversidade e inclusão? Assim, quais são as ações que as empresas têm tomado? Assim, óbvio que você não vai falar de todas, né? Mas assim, o que você acha que pode ser? O que você observa que já está sendo feito? Enfim. Eu acho assim, né? O que eu vejo muito de muita movimentação. Hoje as empresas têm tido muito interesse em buscar, de fato, consultorias de diversidade, porque assim, como eu falei, tem alguns lugares que é muito orgânico essa cultura de diversidade, de inclusão, de senso de pertencimento, e acaba que isso vai se expandindo e acontecendo de forma orgânica. Só que também, falando agora sobre questão de marca empregadora, eu não gosto muito de levar para esse ponto, né? Mas assim, falando um pouquinho sobre isso é uma coisa que dá views, que dá like. Então, assim, e às vezes no público da pessoa interno, não tem ninguém que olhe para isso. Aí você vai ver, quando, né, aí você tem uma consultoria de diversidade, quando você vai ver, você olha só pessoas brancas, só héteros, a maioria homem, sabe? Então, assim, é uma dificuldade também que existe. Então, eu tenho visto nisso. Muitas empresas têm buscado essa consultoria de diversidade para, de fato, fazer uma movimentação e fazer esse diagnóstico, eu falei, né, de análise, né, de fazer um levantamento de necessidades, de aplicar esse senso de diversidade para identificar quais são os pontos específicos ali daquela empresa. Tenho visto muitas empresas também que têm movimentado a sua rede através do depoimento do seu próprio time. E eu acho que isso, quando isso acontece, já chegou em um nível, né? Quando a empresa fala assim, olha, a minha empresa fez uma ação agora em junho sobre isso. Os próprios pessoas que faziam parte do grupo LGBTQIA+, deram um depoimento ali sobre isso. E a gente se pronunciou de forma institucional no LinkedIn. Então, assim, quando chega nesse ponto e a gente vê que os funcionários, de fato, estão engajados a falar, né, publicamente, sim, a colaborar para aquela ação ali, a gente entende que a gente chegou em um lugar de senso de pertencimento. Então, assim, eu acho que isso é uma forma muito louvável de se entender que, de fato, aquela empresa ali está comprometida com alguma coisa. Não acho que aquilo ali seja, tipo, o carimbo registrado de que ela é uma empresa diversa e inclusiva, mas já é um sinal, né? Sim, que seja tudo, né? Não, sim, já é um sinal, assim. E aí é olhar também para o desenvolvimento. É uma coisa que eu sempre falo também. Às vezes a gente quer atrair, né, falando agora propriamente de raça, faz programas de atração, de vaga afirmativas, né? Faz o programa somente para profissionais negros. E aí a gente quer atrair isso, depois que a gente atrai, né? E lota a casa desse público, a gente não tem nenhuma ação de desenvolvimento, a gente não tem nenhuma ação de retenção. Então, cadê a inclusão? Cadê o senso de pertencimento? Cadê o espaço de equidade, de visibilidade para essas pessoas? Então, eu tenho visto também muitas empresas que têm feito essa ação de desenvolver os profissionais, de reter, de entender de fato qual é a necessidade daquela pessoa ali. Quando nós falamos especificamente de profissionais negros, a gente entende que tem toda uma história, ela carrega dentro dela. Por mais que a gente vá fazer várias ações, não vai apagar toda uma história, né? Sim, não vai apagar toda uma orientação que a sociedade impôs a ela ou fez ela passar. Então a gente tem que ter essa mentalidade também de entender, e essa mentalidade de empatia, de entender também a realidade da outra pessoa. Então, são coisas em que, quando, falando agora, né, a maioria dos lugares que eu converso, que eu faço bench, são pessoas de RH que atuam nessa frente. Então, é olhar de fato para o seu público e entender ali, de uma forma humana, né, sim, entender ali qual é a necessidade daquela pessoa, quais são as dificuldades, por que numa avaliação ela foi muito boa e outra ela não foi, por que na avaliação ela foi a pessoa que foi menor avaliada, ali tem um viés com certeza, sabe? Então é entender tudo isso. Sim. Então tenho visto muitas dessas movimentações, desse desenvolvimento. Eu acho que isso é uma forma super assertiva de tratar desse assunto, sabe? Eu acho que a gente age com bastante assertividade quando a gente pega isso e transforma mesmo em um plano de ação, em um plano de desenvolvimento. E aí depois desse plano de desenvolvimento a gente tem um espaço de aceleramento dessas carreiras, sabe? Uhum. Fico muito feliz quando vejo vagas afirmativas, né? Programas de trainee para pessoas negras, de desenvolvimento para pessoas negras, que eu acho que é um espaço que nunca nos foi dado. E aí tudo bem, né? Tem gente que fala assim, mas é só pra ganhar like, só de forma marqueteira, assim. Mas enfim, né? Não é a melhor forma de se fazer, mas tá fazendo, assim, sabe? Então, o primeiro passo foi dado, a pessoa tá ali... Tá se agindo, né? De alguma forma tá se agindo. Exatamente. Então, assim, o que não pode acontecer é que isso seja só pra, de fato, lotar a casa. Por mais que a primeira intenção seja, eu acho que o fato principal é que isso não seja algo que aconteça perpetuamente
presente ali naquele ambiente, que de fato Sim. tem um desenvolvimento. As pessoas que estão ali, como eu falei já, né? O acolhimento das pessoas que não fazem parte de grupo de minoria, o acolhimento e também aquela mão ali que, sabe, eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra estar com você. Você entender seus privilégios também enquanto pessoa branca, que isso é muito importante, você entender que seus privilégios, entender que você tem sim um lugar privilegiado e que você começou sim a sua carreira com 10 passos à frente de uma pessoa preta, é entender esse lugar e ter um espaço aberto pra desconstrução. Todos nós precisamos ser desconstruídos, sabe? Sim. E eu acho que em algum aspecto. Sempre tem algum aspecto. em algum aspecto precisa ser desconstruído. Quando eu comecei meus estudos assim, sobre essa questão de diversidade e inclusão, primeiro eu comecei com muito pé na porta. E aí comecei em uma militância que me levou mais para um lugar de agressividade do que de um lugar, de fato, educacional, instrutivo e de conscientização. Mas eu acho que isso é normal, que você acaba, às vezes, transparecendo tudo que você viveu. E segundo, que depois eu comecei a ver, tá, eu sou uma pessoa desconstruída de pauta racial, de pauta de gênero, mas eu comecei a me ver também com alguns reflexos e alguns preconceitos com outras minorias. E isso é uma coisa que eu me corrijo todo dia. A gente se corrige, porque foram anos você sendo ensinado a falar dessa forma. Então, é simultâneo, sabe? São valores, ideias que você tá o tempo inteiro ali, é ensinado, né, de reproduzir daquela forma. Então, exatamente, é algo muito constante. Realmente. E aí, Tatá, passando para a próxima pergunta, qual seria hoje o maior desafio para que de fato exista inclusão e diversidade nas empresas, assim, na sua opinião? Eu acho que o maior desafio, primeiro, está numa mentalidade social e cultural, e que isso acontece há mais de 400 anos, enfim, há muito tempo, né, que isso vem acontecendo. Eu acho que essa mentalidade, ela é muito real. E aí, antes de responder sua pergunta, é uma coisa que, geralmente, assim, quando eu vou dar alguma palestra, algumas pessoas perguntam, é muito sobre, mas essa pessoa é uma pessoa preta e é uma pessoa racista. Essa é uma mulher e é uma mulher machista. Então, assim, primeiro que a gente tem que entender que não existem pessoas pretas racistas. Existem pessoas pretas que foram atravessadas pelo racismo e aí elas foram orientadas e direcionadas a terem e a perpetuarem esse comportamento ou essa fala racista. Então, isso também é um mito de um jargão em que a sociedade privilegiada nos ensina pra, tipo, se isentarem. Se ela que é preta é racista, sabe? É tipo uma meia-culpa, fazer uma meia-culpa, fazer um jogo, assim, de que todos estão errados, todos são racistas. Sim. Então, assim, é tipo aquilo, né? A pessoa que é agredida vira agressor, né? O oprimido vira opressor, né? Que eu escuto muito isso falando. Então, isso é justamente por conta disso. Quando a gente fala sobre isso, e de fato a gente vê muitas mulheres com falas machistas também, é muito porque nós somos atravessadas pelo patriarcado, pelo machismo, que nos ensina que você tem que usar certo tipo de roupa, tem certo tipo de batom que você não pode utilizar, tem hora pra você voltar pra casa. Então, assim, a sociedade nos ensina isso. Então, nós fomos atravessadas por todos esses preconceitos. Então, assim, eu acho que essa é uma mentalidade em que a gente tem que ter em todos os ambientes que a gente estiver. E aí, é uma desconstrução que a gente tem que ter pra gente conseguir se identificar nisso e, de fato, seguir o nosso caminho. E aí, falando sobre essa questão das ações, eu acho que é muito importante, de fato, essa movimentação de conscientização. Uma coisa que eu sempre falo, é importante a gente não só falar de diversidade, mas consumir diversidade. Então, como a gente consome diversidade? A gente consome diversidade lendo livros de autores negros, seguindo influências negros, vendo filme de pessoas que é difícil, mas tem, né? Que são de sua maioria de pessoas pretas. Então, tudo isso são ações. Como Medida Provisória do Lázaro Ramos, maravilhoso. Maravilhosa, inclusive. Maravilhoso. Fica a dica aí. Fica a dica, Medida Provisória. Excelente. É isso, assim, a gente começar a dar visibilidade para essas pessoas, ter um espaço para isso, sabe? Então, eu acho que o ponto é esse, né? De fato, a gente ter essa mentalidade e ter essa conscientização do porquê a maioria das coisas que eu consumo são de pessoas não negras. Então, eu acho que isso é uma coisa da gente começar, é uma ação, também nos impede de chegar a esse lugar de conscientização de diversidade, de inclusão. Os palestrantes que as empresas costumam chamar para falar lá no dia do aniversário da empresa, ou alguma data especial, a maioria das vezes, né, não são pessoas negras. Então, assim, você fazer essa pergunta para si mesmo, por que eu tenho preferências por certo tipo de pessoas para vir palestrar na minha empresa e não por outras? Então, isso é uma forma de você também
também, sabe, se trazer pra esse lugar de responsabilidade racial, trazer pra esse lugar de se tornar uma pessoa antirracista. Outro ponto também, né, a sua roda de amigos, pessoas que te cercam ali, porque você tem uma determinada facilidade de lidar com um certo tipo de pessoas, com um certo tipo de histórias e não com outras. Então assim, não é uma coisa assim, o meu jeito combina com o dela, ou aquela coisa que a gente já ouve muito, né, de falar que o teu santo não bateu com dela, gente. Sim. Eu acho que uma coisa, né, que seus gostos, né, eles são construídos socialmente também. Exatamente. Então, assim, quando você fala que você, nossa, não curto tal, óbvio que aqui ninguém é obrigado a gostar de nada, né, mas assim, minimamente ter contato e buscar entender, conhecer mais sobre outras culturas, outras visões de mundo, eu acho que isso é uma coisa que vai agregar pra você, sabe? E não você ficar ali, é exatamente isso que você falou, assim, consumir diversidade, pra você entender o que é diversidade. E até falando agora sobre você falar essa questão de gostos, de tudo, tem outra questão também, que é a questão que é uma coisa, um assunto que eu gosto muito de falar, que é a solidão da mulher negra e do homem negro, sabe? Isso é uma coisa real. Pessoas não entendem sobre isso e falam que é bobeira, é só meu gosto, eu não sinto atração por pessoas negras, assim. Mas o porquê você não sente atração? O fato não é você sentir ou deixar de sentir, o fato é o porquê aquela pessoa não te atrai fisicamente. Sim. Então, assim, uma coisa é você conversar com a pessoa e talvez os ideais da pessoa não vai de contra os seus, e aí tá tudo bem, entendeu? Sim, mas outra coisa é você simplesmente falar que não gosta de um padrão de pessoa simplesmente porque ela tem aquele padrão. Exato. Então, isso é uma coisa também, é uma ação que a gente tem que começar a identificar e fazer, e que esse jogo, assim, de voltar, de retroceder, de pensar um pouquinho o porquê você não tem esse tipo de gosto, esse tipo de aceitação, pra que você também consiga entender que ali tem algum viés. Exato, sabe? Exatamente. E a solidão da mulher negra e do homem negro, eu como mulher preta, eu posso falar, não é um mito, é uma realidade, sabe? Uma realidade que acontece, porque tem toda essa questão de objetificação do corpo, né, negro. Isso é algo real, desde a época lá da escravidão, que os homens brancos tomavam as mulheres negras pra si, porque eram mulheres atraentes, eram mulheres Sim. quentes, enfim. E toda essa objetificação que tem. Então, isso faz parte também de uma desconstrução. Essa falta de desconstrução impede que as pessoas tenham ações, atitudes que sejam antirracistas, sabe? Trazer esse pensamento, essa realidade, eu acho que o ponto principal de tudo isso é você reconhecer, tirar o racismo, né, de um lugar moral, falar, eu não sou racista porque, nossa, racismo é crime, né, é uma coisa errada de se fazer. O racismo, tirar essa parte moral e trazer para um lugar social, você é racista sim, porque você foi ensinado a ser racista, você foi ensinado a ter esse comportamento preconceituoso, então a gente só consegue desconstruir uma mentalidade racista quando a pessoa reconhece que ela é uma pessoa racista e que precisa ser desconstruída. Então esse é o ponto principal de tudo que a gente falou aqui, eu acho que esse é o ponto principal, a pessoa reconhecer o seu lugar no preconceito, sabe? O seu lugar ali, quem é você, qual o tipo de preconceito que eu tenho, peraí, eu tenho isso, então eu tenho que desconstruir. Claro. Esquecer essa parte de moral, sabe? Sim. É uma coisa que a gente foi ensinado a ser, é social, e não tá tudo bem. Exato. Então, eu acho que isso se aplica, né, a outros campos também, né? Quando a gente fala sobre LGBTfobia, as pessoas entenderem que são LGBTfóbicas, assim, Sim, foram ensinadas. Nós fomos ensinados, assim, eu sou uma mulher lésbica e, assim, tanto tempo da minha adolescência, o quanto era difícil pra mim reconhecer isso em mim, sabe? Porque você foi ensinada que só existe, né, dois gostos, né, homem e mulher, só existe Adão e Eva, é toda essa parte, assim, que a gente sabe. Exatamente. Então, assim, reconhecer o quanto que, por exemplo, quando eu olho pra trás, hoje, no auge dos meus 31 anos, galera, 31 anos, eu entendo o quanto eu era homofóbica comigo e com outras pessoas, entendeu? E o quanto você se martirizou por conta disso, né? O quanto você se defraudou por conta disso, né? Você fez violência consigo mesmo. Exato. Porque você foi ensinada a reprimir isso, né? Exatamente. É uma negação da sua história, sabe? Exato. E isso acontece em todos os aspectos, assim. Falando sobre essa questão de LGBTQIA+, eu fui uma pessoa, assim, que eu fui criada na igreja, então, assim, eu não vou dizer nem questão de, né, opção de religião, mas eu vou falar um pouco mais sobre a religiosidade. A religiosidade em si, tem uma palavra certa pra defini-la, mas é algo que tem muita influência sobre essas questões de preconceito, seja racial, seja de gênero, seja LGBTQIA+, porque a religiosidade te ensina a padrões e que só aquilo ali que te ensina é correto. Então tem uma responsabilidade sobre isso, sabe? E aí desde o tempo ali, né, da escravidão, de tudo isso, em que foi ensinado, em que as religiões de matrizes africanas foram ensinadas a ser demonizadas, né? Aquilo ali não pode, né?
Sim. Porque eles tinham somente um padrão, somente o que eles falavam. Eram ditadores de regras, né? Sim. E aí, tudo que eles falavam era o correto, e tudo que fugia daquele correto era demonizado. Enfim, as pessoas eram oprimidas por aquilo. Então, é uma coisa que, de fato, acontece na nossa sociedade até hoje. A gente tem reflexo dessas microagressões, que a gente... Micro não, né? Acho que não tem nem como pode falar micro, porque não é micro. Mas dessas grandes agressões que a gente sofreu desde os nossos antepassados. Então, é uma coisa que vai se refletir hoje, falando sobre essa questão de equidade, de tudo. Tem um estudo que fala que nós, pessoas negras, se a gente tivesse que se equiparar aos privilégios das pessoas brancas, demoraria 150 anos, isso travando o tempo das pessoas brancas, e demorariam quase 150 anos pra gente chegar a um lugar de equidade. Então, assim, então anos-luz à frente, nossa, sabe? Foram muitos privilégios dados e foram muitos privilégios tirados de nós, pessoas negras. Sim. Então, acho que de tudo que eu trouxe aqui, né, sobre essa questão de impedimento, né, de ações que impedem a gente ter essa mentalidade diversa, é muito essa negação e reconhecimento de que você é, de que você é uma pessoa preconceituosa. Então, quando a gente consegue identificar isso, e eu acho que a gente, de primeiro, né, o reconhecimento é o primeiro ponto para a desconstrução. E a desconstrução é o caminho para você se tornar uma pessoa antirracista, uma pessoa que não é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que tem uma mentalidade de fato plural. Sim, total. Então, amiga, como uma mulher negra, né, periférica, eu queria saber agora quais são as suas vivências, se você já passou por algum tipo de discriminação no ambiente corporativo. Quem nunca, né, como pessoa negra, assim, né? Negra, mulher, né, da periferia. Negra, mulher, favelada, né? Quem nunca? Eu acho que isso, né, eu falei rindo assim, mas não é nem porque é engraçado, assim, mas primeiro que isso se inicia lá, né, quando eu era pequena e tinha os meus cachinhos todos bonitinhos e comecei a ir pra escola, e na escola começou a ter apelidos, piadinhas, né? Nossa, o racismo recreativo, sim, que tão de perto nos rodeia, começou a me afligir de uma forma, me causar várias agressões emocionais e também de segurança, né? Quando eu cheguei em casa, né, queria alisar o cabelo, e desde então eu tinha começado a alisar meu cabelo. Então, assim, o primeiro ponto que eu sofri, o racismo que eu senti, mas naquela época era velado, pra mim não tava nada ligado a isso, mas assim, eu comecei a achar meu cabelo feio. Desde essa época eu já tinha um padrão que era bonito. E o cabelo bonito não era o cabelo crespo. Então, assim, naquela época, você usar o meu cabelo como eu uso, né, hoje, cheio, black, turbante, era algo que não acontecia, que não era falado, que as pessoas não era bonito de se ver. Então, assim, primeiro é isso, né? É um embranquecimento da nossa negritude. Então, isso é uma agressão que acontece, e eu acho que, não vou dizer em todas, mas em grande parte das famílias negras, que tem mulheres, até mesmo homens, mas sofreram com isso. Então, essa agressão racial é uma agressão que hoje, eu com a minha sobrinha, né, com a minha irmã, a gente empodera muito ela usar os cachinhos dela, assim, mas hoje é uma outra mentalidade. Sim. Hoje, de fato, a gente educa, né, nossas crianças, meus primos, a minha sobrinha, assim, a de fato ser crianças empoderadas e amar a cor, né, amar a sua negritude. Mas antigamente não tinha isso. Então começou, né, a primeira agressão que eu senti foi muito com isso, dessas questões de cabelo. Comecei a não gostar também, né, achava meu nariz grande, meus lábios, e toda isso que nos ensina a nos odiar, né, então de fato a sociedade nos ensina a nos odiarmos, né, nós pessoas negras. Então você faz várias mutilações consigo mesmo e tem vários comportamentos de embranquecimento. E isso é causado por conta desse atravessamento do racismo que a gente passa. E no decorrer da minha vida profissional, ainda era velado também essas questões de você não ser contratada, ou quando você ser contratada, por mais competência que você tivesse técnica, você ficar sempre em um cargo de auxiliar, em um cargo de assistente. Eu já atuei numa empresa em que eu já estava fazendo minha pós-graduação, e aí a minha gerente era uma mulher branca, loura, racista, né, enfim. Aí surgiu uma vaga para uma posição de analista, ela preferiu contratar uma outra pessoa do que me dar a oportunidade. E quando a pessoa que ela contratou, se fosse uma pessoa que de fato tivesse habilidade, se fosse uma pessoa que não era da área e ainda estava terminando a faculdade em si. Então, assim, aquilo ali, eu acho que... É complicado, né? Na época que eu alisava meu
cabelo, eu não tinha ainda o entendimento que aquilo era racismo. Quando isso aconteceu comigo, em usar o cabelo alisado, né? Eu tava no processo de transição, né, na verdade, eu já tava começando, de fato, a me desconstruir, a me reconhecer enquanto mulher negra, que aquilo ali eu senti demais, sabe? Sim. Aquilo ali foi um dia que eu voltei pra casa chorando. E essa pessoa hoje, tipo, que foi contratada na época, é super minha amiga, é uma mulher também branca, mas, tipo, super desconstruída. O problema não foi com ela, foi com a atitude de uma liderança que eu tive. Então, assim, eu senti isso de uma forma que me doeu, e aí aquilo ali, não vou dizer que foi preciso acontecer, que nenhum tipo de preconceito é necessário acontecer, mas aquilo ali serviu pra eu fazer, sabe, voltei lá desde quando eu era pequena, comecei a relembrar de várias cenas, de vários momentos que aconteceram comigo, de várias situações em que eu vi acontecer, que eu tive presente, pra eu cair em mim mesma e falar assim, cara, eu fui vítima de racismo. Até então eu não tinha reconhecido isso, sabe? Sim. Então, assim, esse processo foi um processo muito doloroso. Você reconhecer que você sofreu racismo é algo muito doloroso. Sim. E nunca vamos estar acostumados, não temos que se acostumar com isso. Falar, acontece. Não acontece. Quer dizer, acontece, mas a gente não tem que se calar e nem se acostumar com isso. Exato. Então, hoje, eu com a mentalidade que eu tenho, se tivesse acontecido essa cena específica do meu trabalho, eu teria um comportamento diferente, uma atitude diferente. Com certeza. Só que naquele momento eu não tive. Eu fiquei assim, sem entender, no fundo. Aí depois, quando eu fui, sabe, maturando isso dentro de mim, que eu entendi de fato o que era. Então, esse também é um tipo de racismo que eu passei, né? E muitas pessoas negras passaram. A questão da objetificação, né? Da rejeição emocional. São coisas que eu fui sentindo, eu fui vendo. Isso colaborou muito para que, de fato, eu me empoderasse enquanto mulher negra e tivesse esse lugar, me colocasse nesse lugar de visibilidade. Não me foi dado esse lugar, não me foi dado esse espaço, não foi me dado esse empoderamento ou esse posicionamento protagonista enquanto mulher preta, sabe? Foi uma evolução e um caminho que eu tive que seguir e tirar forças, sabe? Eu acho que sabe lá da onde, assim, né? Total. Tem referências negras, total, tipo, onde eu me baseei, mas, assim, é algo muito pessoal, uma evolução muito pessoal. Mulheres negras que estão me escutando, que já estão nesse momento, assim, eu acredito que entendam, sabe? Que é você mexer em lugares em você que vão te levar e vão te fazer refletir de coisas que você nunca tinha pensado. Sim. É você retroceder ali na sua infância, aquilo ali vai te doer, vai te machucar, mas faz parte da desconstrução. E mulheres também negras que ainda não estão nesse momento, né, que talvez estejam se sentindo falta desse empoderamento, desse local de protagonista, é uma dica que eu deixo pra vocês, na verdade, uma ideia mesmo, né, de mulher preta pra mulher preta, é que de fato vocês busquem mesmo dentro de vocês todas essas mazelas, essas dores, e vocês entendam sobre o lugar de vocês na sociedade, sabe? A gente não precisa ser objetificada pela sociedade, a gente não precisa de um espaço de pena ou de um espaço falar que as pessoas abriram caminho, que ninguém abriu caminho pra gente, nós mesmos abrimos os nossos caminhos, sabe? Total, com certeza. Se hoje, quando uma mulher, é uma frase que é maravilhosa, né? Quando uma mulher preta se movimenta, todas as mulheres pretas se movimentam junto com elas. Então, assim, é essa movimentação e é esse empoderamento e é esse incentivo, por mais difícil que seja, não tô falando que é uma coisa, nem romantizando isso, não é uma coisa fácil, mas que nós temos que ter, sabe, umas pelas outras. Então, ver outra mulher preta ali em um lugar de dor, né, em um lugar de amargura, em um lugar de autossabotagem, assim, é uma coisa que me dói muito. Embora seja comum de acontecer, é uma coisa que me dói muito, porque hoje eu estive neste lugar. E autossabotagem é algo que nos acompanha sempre. A gente estava conversando isso antes de começar a gravar. É verdade. A autossabotagem é algo que nos acompanha. E falando de mim especificamente, né, eu vejo, né, essa ser humana impostora que vive em mim, essa autossabotagem acontecendo toda vez que eu tô indo muito bem em alguma coisa. Porque a sociedade nos ensina que a gente não é bom para aquilo, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem habilidade, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem um espaço de visibilidade. De que esse não é o seu lugar, né? Não, o seu lugar não é ali. Esse lugar não pertence a você. Não pertence a você. Então, assim, é algo que acontece, sabe? Sempre vai acontecer. E, infelizmente, isso é algo que vai acontecer, porque foram anos de apagamento e anos nos tirando essa visibilidade, esse espaço de protagonização. Então, todas essas dores, assim, que eu compartilhei aqui com vocês e que eu passei, se eu falar assim, não, eu olho e não dói mais. Claro que dói, que eu não queria ter passado aquilo, sabe? Hoje eu entendo que o que eu sofria na escola, né, que zoavam meu cabelo, zoavam meus traços negroides, são parte de um racismo. E eram crianças,
sabe? Sim. Eram crianças fazendo aquilo. Criança, e é o que eu falo, hoje as crianças, assim, né, a gente tá empoderando, tem todo esse posicionamento, mas antigamente, às vezes, que nós reproduziam isso, às vezes não, com certeza reproduziam isso, porque elas ouviam dentro de casa, sabe? Com certeza, então, assim, total. Como pode ter na sociedade, assim, pessoas que, de fato, incentivam, influenciam e educam seus filhos para serem pessoas preconceituosas, para serem pessoas racistas, para falar que azul é cor de menino e rosa é cor de mulher, sabe? Isso não deveria acontecer. Aqui, tipo, uma coisa que quando não tá em casa, a gente acontece. A minha sobrinha, Gigi, a gente não ensina pra ela essas coisas. Ela gosta de brincar de carrinho e tudo, mas no outro dia a gente foi dar pra ela uma coisa azul e ela falou que era de menino. A gente não ensina ela. A gente falou assim, que é isso? Onde tu aprendeu isso? Onde você ouviu, né? Onde você ouviu isso? Na escola. Então, assim, né, as pessoas que estão ouvindo aqui têm filhos, que têm crianças em casa, né, afilhados, sobrinhos, sabe? Preserve a mentalidade das nossas crianças, de fato, porque não parou. O racismo continua em voga, o preconceito continua aí. Então, brindem a mente das nossas crianças para, de fato, elas não sejam influenciadas por esse contexto, essa sociedade racista em que nós vivemos. Essa sociedade misógina, machista, preconceituosa, LGBTfóbica. Então, brindem a cabeça das nossas crianças para que, de fato, elas não se tornem mais adultos preconceituosos e enviesados, né? Como muitos de nós nos tornamos. E Tatá, caminhando já para a última pergunta, você, sendo uma figura de representatividade como você é, qual recado você quer deixar aqui para outras pessoas terem a possibilidade de entender a importância da diversidade e inclusão, não só no mundo corporativo, mas em outros espaços também? Então, aproveita, fala aí tudo que você acha que é importante a gente trazer aqui e o quanto que isso tem de importância. Não, perfeito. Acho assim, né, o ponto principal é mulheres, homens, pessoas negras se amem, se cuidem, se valorizem, se dediquem. Não deixem esses impostores que vivem dentro de nós sobressair nem transparecer. Eu sei que é muito difícil o caminho, tem muita coisa, muitos avanços para serem feitos ainda. Ainda vivemos em um país em que as pessoas preferem dar visibilidade, espaço para líderes políticos preconceituosos do que para pessoas de fato que querem fazer diferença. Ainda temos pessoas que tiram a vida de outras pessoas somente pela orientação sexual, pela identidade de gênero, pela cor de outra pessoa. Ainda estamos em um lugar, né, que o feminicídio está em alta, mas também ainda há espaço para esse auto-reconhecimento, para essa valorização, para o amor próprio, para o amor ao próximo. Ainda há uma pontinha de esperança, sabe? Então, assim, eu acho que nisso tudo, a gente, nesses últimos tempos, né, por conta da pandemia e tudo, a gente tem mais sobrevivido do que vivido. A gente tá começando a viver agora. A gente passou 2 anos sobrevivendo, sabe? Tipo, respirando por aparelho, né? Conjecturando por aparelhos. Agora que os aparelhos estão começando a ser retirados e nós estamos começando a respirar um pouco mais suave, mas assim... Tentar respirar um pouco mais suave. Tentar, eu acho que a palavra certa é tentar, é verdade. Tentar é uma coisa nova. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Uma coisa que eu falo, e eu era uma pessoa que não era assim, né? Eu tinha uma baixa autoestima demais, assim, né? Até por conta de todas as minhas vivências, mas é de fato nós nos amarmos como nós somos, sabe? Nós somos seres diferentes um do outro. Não caiam nesse mito da democracia racial, não somos todos iguais, cada um com suas particularidades, mas todos nós temos um lugar especial no mundo, na sociedade. Todos nós temos pessoas que se preocupam, vocês não estão sozinhos, sabe? Procurem uma rede de apoio. Para nós que somos do grupo de minoria, a rede de apoio é fundamental. Com certeza. Não queiram se encaixar em lugares que não são para vocês, sabe? Querer se colocar ali, naquele lugar ali, você tá vendo que você por aquele grupo de... Agora falando questão de amizade, né? Aquele grupo de amigos ali, eles não te aceitam pela forma que você é, né? Com suas características, não queiram se encaixar, sabe? Então, valorizem também a pessoa de vocês, o eu de vocês. Sim. Valorizem a história de vocês, a vivência, e não deixem ser influenciados por essas vozes que a gente tanto escuta aí, né? Que tanto nos falam. Vocês são os próprios padrões de vocês, sabe? Não queiram ter essa questão de seguir padrão. Nós somos nossos próprios padrões. Quem faz o padrão somos nós, sabe? Não existe padrão assim, sabe? Então, assim, nós somos nossos próprios padrões. Procurem referências que tenham vivências parecidas com a de vocês para não terem frustrações. Cada pessoa tem seu objetivo de vida, tem sua história, tem suas particularidades. Então, assim, referência é tudo. Então, nesse meu processo, né, de descobrimento enquanto mulher negra, de desconstrução como uma pessoa preconceituosa, eu comecei a ter referências, a seguir pessoas no Instagram, a ler livros, a consumir filmes, séries de pessoas que, de fato, me trouxessem algum
alguma representatividade. E isso nos empodera muito enquanto pessoa. Sim. Quando você começa a ver isso, de fato, te empodera muito como pessoa. Quando você começa a consumir conteúdo de pessoas que você tem alguma referência de vida, isso te empodera muito. Mas também não deixe de consumir outros tipos de conteúdos. Não é porque você é uma pessoa que não é LGBTQIA+, que você não vai seguir uma pessoa que é, sabe? Eu não tô falando disso. Totalmente. Então, é importante a referência, sabe? Você ter referências é fundamental para esse teu caminho e esse teu dar um passo aí, de fato, nessa desconstrução e nessa aceitação. Então, gente, mais uma coisa que eu quero falar também é que não tenham medo de falar quem vocês são, também das conquistas de vocês. Que a gente também tá acostumado, quanto pessoas pretas, a falar das nossas conquistas, falar quem nós somos, somos pessoas arrogantes, né, raivosas, enfim, pessoas que querem se amostrar, porque a gente foi ensinada que somente pessoas brancas têm esse lugar de visibilidade. Então, se você tem um espaço de visibilidade, aproveitem o espaço de visibilidade, se divulguem mesmo, se promovam, falem quem são vocês. Inclusive, gente, a Pretinha aqui, ela não é só consultora de diversidade, então não. Ela também é escritora, ela também é compositora, entendeu? Então, assim, não é só palestrante também, inclusive aí, né? Deixar meu LinkedIn. Com certeza. Faça seu jabá, amiga. Mais palestras, né? Mas, assim, eu escrevi um texto e eu queria compartilhar com vocês, e eu espero que esse texto toque em vocês da mesma forma que tocou em mim quando eu estava escrevendo. Somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Esse é um mito que tentam nos ensinar. Ao mesmo tempo, nós somos todos diferentes. Cada pessoa com suas histórias, suas vivências, seus motivos, suas essências. A cor não deveria nos definir, assim como o gênero não deveria nos impedir de ir e vir. Os corpos não deveriam ser padronizados. O que é padrão? Com certeza, algo erroneamente inventado. Orientação sexual e identidade de gênero não é um estudo de caso, é escolha, é identificação, é nossa verdade mais genuína, é o que bate em nosso coração. Para quem ainda não entendeu, eu posso reforçar se quiser. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E quem quiser. Deficientes deveriam ter mais acessibilidade. Aliás, a maior deficiência é a maldade. Intolerância religiosa é o cúmulo da ignorância. Fé não tem nada a ver com ódio. Fé é amor e constância. Vivemos em um país diverso e tão pouco inclusivo, onde o sistema é completamente injusto e abusivo. Mas ainda existe uma maneira de mudar o rumo. Se todas as vozes se unirem, se juntarmos forças, ainda há esperança. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. É isso, gente. Maravilhosa! Texto de milhões. Jamila, me chama! Texto de milhões, é de milhões, galera. Olha que eu tô envergonhada. Mentira, tá não. Vai, Leonina. A Lu entra Leão amanhã, tá, querida? Só pra falar, né? Olha ela, só as bonitas. Só as ferozes. Só as bonitas online. Mas, amiga, Tatá, eu queria muito te agradecer, muito mesmo. Eu acho que é muito especial para mim trazer o tema de diversidade e inclusão como o primeiro tema da abertura do meu podcast. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre vivi na minha vida. E eu acho que esse é um tema muito importante, não só para mim, mas para todas as pessoas ao longo da minha vida que eu construí algum tipo de relação. Então, muito obrigada mais uma vez. Quero te agradecer pelo tempo disponível aí, a sua disponibilidade, as suas falas. Eu acho que foram muito direcionadoras. Explicativas, objetivas, é isso, né? Vamos provocar, né? Muito obrigada. Começar a usar o letramento antirracista, é isso, amiga linda? Exato, muito obrigada. Uma ótima oportunidade, inclusive. Verdade. Você já fez seu jabá, já falou suas redes sociais, mas se você quiser falar, LinkedIn certinho para as pessoas procurarem, esse é o momento. O LinkedIn, de fato, a gente coloca lá, né? Eu me pronuncio de uma forma mais corporativa, né? E mais profissional. É Tarsila Evo. Minha agenda está aberta para palestras, então podem me chamar aí. E é isso, foi um prazer também estar contigo, amiga. Eu acho que é muito bom a gente conversar e ter essas trocas, conexões de pessoas que estão próximas a gente de alguma maneira, né? Seja em
alguma dor de minoritária, seja em vivência, história, nos nossos kkks do trabalho. Assim. Com certeza. Eu acho que, além dessa conexão, né, a gente tem a sinergia, assim, de pensamento, de ideologias, faz muito a gente estreitar esses laços. E é isso, amiga. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada, assim, de ter sido a primeira convidada e desse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto vai bombar, assim, porque eu te conheci profissionalmente, conheci pessoalmente. Então, eu sei que tu é uma mulher foda nos dois lugares, sabe? Então, assim, é isso. Então, tamo junto aí, que precisar, só chamar. E também queria agradecer a galera aí que esteve aí comigo nesse momento aí, né, escutando aí nesse tempo aí. Sempre há um espaço para aprendizado, assim, pra gente se desenvolver. Obrigada aí por estarem com a gente aí nesse momento, com os ouvidos aí ativos, né, e voltados para essa escuta e para esse aprendizado. Show, Tatá! E esse foi mais um programa do podcast Casa 8. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é @podcastcasa8, tudo junto. Valeu, beijo! Este podcast foi editado por Thiago Augusto.